A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, aleluia. Mais uma vez, venho agradecer a você, meu irmão, meu amigo, a você que tem apoiado este canal, que desde que novamente voltamos, estamos sendo assíduos com vídeos, né? E sempre eu digo que são um vídeo curto, mas com o nosso objetivo é que Deus venha nos usar para que através da palavra, através dessas passagens bíblicas, que homens, mulheres tiveram grande experiência com Deus nesta vida, possa nós tirarmos lições também para nós. Amém? Mesmo na nossa época atual, né? As experiências deles servem para nós. E como serve para nós tirarmos lições, né? Para podermos vencer cada dia, né? Desafios, circunstância desta vida. Louvado seja Deus. Então eu agradeço a você e peço, né? Se possível, você possa compartilhar esse vídeo para um amigo, para um vizinho, para alguém que precisa de uma palavra, amém? E você possa sempre dar um joinha aí, tá bom? Fico muito agradecido a você pela palavra, amém? Quero, antes dessa leitura, comentar algo que o Espírito Santo vai colocar em meu coração, é que você, por mais dificuldades que você tenha, ou por mais humilhações, né? Lembre-se disso, irmãos, que nós devemos olhar para Cristo, amém? E pedir a Ele a capacidade de nós perdoarmos, amarmos, lembrando a você que nós somos falhos, que nós temos defeito, que nós temos falhas, mas Deus é perfeito e é Ele que nos capacita. É Ele que nos transforma através do Espírito Santo de Deus. Então precisamos cada dia pedir a ajuda do Espírito Santo para sermos homens, mulheres muito melhor nesta terra, para que possamos deixar um legado para alguém, para um filho, para poder continuar, né, com esta obra que Jesus nos deu, para que possamos fazer com dedicação, com humildade e com o discernimento da palavra pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Aqui no livro de Daniel, capítulo 6, muito conhecido, eu quero ler aqui alguns versículos para nós, aleluia, passar algo para os irmãos. Amém? A você, meu amigo, a você, meu irmão, vamos a ficar atento à palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar conta a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por sua grande qualidade que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei.
Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, satrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora o rei emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos Medos e dos Persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus, e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos Medos e dos Persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel até o pôr do sol. Fez o possível para livrá-lo, mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos Medos e dos Persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Tamparam a cova com uma pedra e o rei a selou com seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo, ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com suas mulheres, seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que, em todos os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel,
pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Círio, o persa. Louvado seja Deus. Coisa interessante. Parece que as coisas mudaram, né? E na verdade nós vemos que não mudou nada. Observe, irmãos, que juntaram-se esses homens sátrapas, como diz aqui a palavra do Senhor, né? Que tinham cargos lá em cima, junto com o que Deus colocou, que o rei também colocou para ele, foi o quê? Para esses homens, para governar. E colocou 3 supervisores. Só que um supervisor desse era exatamente Daniel. Observe que o texto, aqui a palavra que nós lemos, vai dizer que esses homens começaram a ficar com ciúme, né, de Daniel, porque ele se destacava ao ponto que o rei ia aumentar o cargo dele. Observe aqui que está dizendo, né? Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e o satrapa por sua grande qualidade que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império, né? A inveja sempre existiu, né? A inveja sempre existiu. Quando você não olha para você e vê a capacidade que Deus te deu, a área que Deus te deu, e você começa a desejar, né, de ser isso, ou ser alguém, ou ser fulano, como A ou como B, né? As coisas andam para trás. Mas no momento que você, aleluia, tem um chamado de Deus para uma área, ou uma função que Deus te deu, um talento que Deus te deu, e você desempenha com qualidade, com fidelidade, com humildade, Deus vai te honrar. Preste atenção. Quando eles perceberam que na parte dos homens de administração, de honestidade, de dedicação, né, eles não encontraram, aliás, nenhuma falha, nenhum motivo que levasse ao rei para que o rei punisse ou mesmo tirasse Daniel da supervisão. Mas Daniel mostra a Bíblia que foi um homem de oração, um homem que jejuava, um homem que se afastava do mal, um homem que santificava a sua vida perante Deus. Observe que ele tinha o costume de 3 vezes estar ali orando por dia. Alguns teólogos dizem que ele passava no mínimo 2 horas cada vez que ele ia orar, orando ao Deus do céu, clamando ao Deus do céu. Um homem que foi admirado pelo rei, né, que estava ali, o Dário. Mas veja bem, que coisa interessante. Mesmo com tudo que o rei caiu na cilada, assinando. E naquela época, quando o rei assinava uma lei, um decreto, ele não poderia revogar, ele não podia alterar. Assinou, está assinado. Tudo aquilo teria que se cumprir de conforme o que estava escrito ali onde ele assinou, naquela lei. Bom, ele tentou ver maneiras, se existiam brechas na própria lei para salvar Daniel, porque Daniel era inteligente, tinha uma sabedoria sobrenatural, mas ele não conseguiu. E aí não teve outra saída a não ser chamar Daniel e pegar os soldados, guarda, e lançar Daniel na cova dos leões. O interessante é que na fidelidade, na dedicação de Daniel, você não vê no Senhor
o Deus do céu livrando Daniel da cova dos leões. Mas observe que, aleluia, ele entrou na cova com Daniel, fechou a boca dos leões. Então isso nos dá, irmãos, um grande exemplo que às vezes Deus não vai tirar você de uma prova, Deus não vai livrar você de algo, mas Deus vai entrar com você nesta guerra, Deus vai entrar com você neste lugar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Por isso que não devemos murmurar, porque Deus tem seus propósitos, aleluia, nas coisas que acontecem na nossa vida. Observe que quando Daniel entra, o rei ficou inquieto, ansioso, preocupado com o que ia acontecer com Daniel. Algo mexia com ele. O próprio Deus usa o rei para dizer: o teu Deus a quem você serve continuamente, olha bem, o teu Deus te livrará, né? Olha que maravilha. Deus usou ele de uma forma, aleluia, louvado seja Deus, maravilhosa, porque aqui, aleluia, na palavra do Senhor diz que ele tentou salvar Daniel, ele tentou livrar Daniel, mas os homens disseram, lembrou a ele sobre a lei. Então o rei deu ordem e eles trouxeram Daniel e lançaram Daniel na cova do leão. Porém disse, aleluia, porém disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes Deus usa o ímpio, usa o incrédulo. Aleluia, louvado seja Deus. Esse rei ficou tão inquieto que ele, dentro dele, ele via que haveria alguma coisa que esse Deus que ele, né, que Daniel servia, podia fazer por ele. E quando foi logo cedo, ele não conseguiu dormir. A Bíblia diz que ele vai, logo ao alvorecer, o rei se levanta e corre à cova dos leões. E observe que coisa interessante, quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz, olha bem, com voz que revelava aflição. Daniel, né? Olha bem, Daniel, ele grita aqui: servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode te livrar? Aí lá a voz, lá dentro da cova dos leões, Daniel, louvado seja Deus, responde: ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou seu anjo que fechou a boca dos leões. Oh glória, aleluia, aleluia. Servimos um Deus que livra, servimos um Deus que fecha a boca dos leões, servimos um Deus que nos livra de armadilhas, né? Porque esses homens fizeram armadilha para que Daniel sofresse o dano, para que Daniel morresse. Mas Daniel continuou orando, e eles pegaram Daniel orando e foram ao rei. Mas a oração tem poder. Quando nós oramos a esse Deus vivo, ele age. O Deus que livrou Daniel da cova dos leões é o mesmo para nos livrar da mão de Satanás. A obra de macumba, a obra de feitiçaria, todo o mal não atinge nós, porque o Senhor envia o anjo para quebrar a macumba, para quebrar o mal, para quebrar as armadilhas de Satanás. Louvado seja Deus por isso. Então, amado, o nosso Deus está falando agora com você. Eu não sei o dia, a hora que você está vendo este vídeo, mas Deus está dizendo: eu não mudei. Eu sou o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Sou o Deus que livro, sou o Deus que saro, sou o Deus que cuido dos meus, que me serve com integridade, com humildade, com santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, fique certo de uma coisa: você não está sozinha, você não está sozinho. Há um Deus que cuida de nós. Aleluia. Imagine agora
Daniel sai e eles vão procurar algum ferimento, alguma coisa, alguma mordida e não encontra nada. Daniel estava ileso, não tinha acontecido nada com Daniel. Aí o rei toma agora uma posição. Pois é, esses homens que se levantaram, os satrapas, né? As autoridades, prefeitos e os colegas que eram supervisores, porque como supervisor não só tinha um. Observe aqui que a palavra diz assim, ó, e colocou 3 supervisores. Ou seja, aqueles 3, e um era Daniel, 2 estavam do lado dos satrapas, combinado com os prefeitos e outras autoridades. Todos esses homens, após, olha que coisa maravilhosa, após a bênção, após a vitória de Daniel, após Deus se manifestar ali e fechar a boca dos leões, mesmo os leões famintos não tocaram em Daniel. Mas quando Daniel sai, eles trouxeram, aleluia, o rei vai fazer algo aqui tremendo. Olha bem o que é que o rei fez. Irmão, isso é glorioso, querido. Que isso é glorioso. Olha, e por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados. Não só eles, foi atirado ele e sua família. Tá certo? Diz a palavra. E antes que ele chegasse ao fundo, os leões o atacaram, despedaçaram todos os seus ossos. Não é que Daniel não fez nada, Daniel apenas orou a Deus, Daniel confiou em Deus, Daniel colocou a sua fé no Deus vivo. E o que aconteceu? Esses inimigos foram destruídos. E diz a Bíblia que Daniel prosperou mais nesse palácio. Talvez a luta que você está passando está sendo dentro de uma firma, no emprego, no trabalho que alguém está armando contra você. Ora a Deus que Deus vai fechar a boca do leão. Ora a Deus que Deus vai te usar neste lugar. Ora a Deus que este mal não vai te atingir. Confia no Senhor e Ele tudo fará. Vale a pena orar. Vale a pena, aqui foi o poder da oração. Daniel não parou de orar. Daniel não parou de adorar a Deus. Enquanto Daniel estava adorando, Deus estava trabalhando. Louvado seja Deus. Então, quando você mantém firme a oração, mantém firme a sua adoração, Deus age. Deus age por você. Deus entra onde você não pode entrar. Deus muda a lei. Porque Ele é Deus que faz isso. Então, meu amado, minha amada, não baixa a tua cabeça, não tem nada perdido. Aprenda uma coisa: orar, jejuar, entrega nas mãos do Senhor, confia nele e Ele tudo fará. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus vai tirar você dessa situação. Deus vai, aleluia, entrar com providência na sua causa. Não temas, confie no Senhor, pois os inimigos serão derrotados em nome de Jesus. Graça e paz, aqui mais um vídeo, aleluia, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Deus te ajude, continua firme, firme com Jesus.